Vamos falar de Câmara Cascudo, olha só. Ah, Câmara Cascudo é bom demais. Eu achei que você era do Rio Grande do Norte, que você era potiguar com essa homenagem. Sou belenense, sou do Pará. Olha que beleza. É. Como se Terra chama? linda. Belelense? Belenense. Belenense? É, sou belenense. Ah, é Sou tão parauara. lindo, Sou paraense. Parauara. Paraense. Mas o Cascudo, ele fala do país inteiro, né, Vera? Então, qualquer um de nós se sente incluído pela obra desse grande brasileiro. Você é quase um prêmio Jabuti com as suas letras do Paulo César Pinheiro. Ah, é verdade, Né? verdade. Você até falou que você veio aqui com a Leda por causa desse a livro. biografia É sobre o Paulo 2010, César não é Pinheiro, isso? Isso. Então, você é uma escritora e Sou. foi por causa disso que você chegou no universo do Câmara Cascudo. Conta a história da Livramento e do Câmara Cascudo. É culpa da Livramento esse negócio, tá. sabe? A Livramento é uma criatura que surgiu em mim em 2012 e eu comecei a escrever para ela. A Livramento é um personagem que tem muita história na cabeça, porque a cabeça dela é um livro de histórias. E eu comecei a trabalhar com ela e comecei a escrever para esse personagem. Então, eu viajei muito, Vera, pelo Brasil, contando história, sempre contando história dos escritores brasileiros. Então, em vez de contar só o livro do escritor, eu contava a história do escritor para as crianças. Porque eu percebi que isso aproximava muito a criança da literatura. Então, eu contava Ariano Suassuna para as crianças, contava a vida da Clarice Lispector para as crianças, a vida da Lígia Bojunga, que eu amo de paixão, e a vida do Câmara Cascudo me pegou, né? Quando eu comecei a fazer isso, por um acaso do destino, numa das escolas do SESI, que eu estava viajando, a pessoa disse para mim assim, você faz teatro também, né? Eu disse, posso fazer. Aí ele disse, Posso então, fazer, é muito bom, né, Conceição? é muito bom. E aí eu fazia para 40 crianças nas salas de leitura. E, de repente, eu me vi num teatro de 500 crianças fazendo o espetáculo, que era um espetáculo preparado para a escola, para um ambiente mais íntimo. Então, depois disso, o que aconteceu? Por isso que a Livramento é a culpada, né? Esse personagem tomou uma força tão grande na minha vida, me libertou tanto, que acabou me levando, então, bom, já que eu vou para o palco, então vamos trabalhar para isso, vamos aprender essa linguagem, vamos começar. E aí, sim, aí eu fui procurar um diretor, que é um cara muito sensível, muito competente, que é o Gustavo Guensburger, disse, Gustavo, me ensina isso. Como é que a gente fala do Câmara Cascudo sem precisar ler? Porque eu lia. Então, a gente passou muitos meses preparando a dramaturgia para isso virar uma linguagem de teatro. É. A gente tem o VT, posso passar? Pode. Será que a gente tem uma ideia? Vamos lá, Emília, passa aí pra gente. Ditado, anotem aí. A sereia. O imperador dos pássaros explicou a João que montasse o urubu, fechasse os olhos e só abrisse quando o urubu pousasse. Aí ficava tudo assim, os meninos, ó, tudo de boca aberta, com os olhos regalados. Zaqueu. Ô Zaqueu, tá fazendo o que ainda aí, homem? É só ir na Praia Preta, ver o Chico Jangadeiro e Disque do Bom Velô. O mar era para Cascudo um lugar de intimidade do homem com a natureza. E boi pitanga, e meu boi araçá, tem boi que não vai pra canga, boi brabo e magoá. Que lindo, que bonita essa roupa. Que bonita. Porque a roupa dela... Já era assim? Não, você fazia... Já era assim, ela já nasceu assim. A Livramento sempre foi assim. Uma perua completa. Tudo que eu não sou, de tudo que minha mãe queria que eu fosse enfeitada, a Livramento é. Viu, mãe? A Livramento é o seguinte, ela tem... Os cabelos dela são um livro, né? Os cachinhos E aí dela. fica aquela coisa de século XIX, né? Ficou por causa dos cachinhos. Eu digo que ela é prima do Dom Chico Chicote. Não sei se vocês lembram do Hoje é Dia de Maria, que foi uma minissérie linda que o Rodrigo Santoro fazia o Chico Chicote, que era um Dom Quixote feito de livros, né? Na época eu vi aquilo e disse, isso dá uma contação de história incrível, né? Então, a Livramento é isso. E na roupa dela, a saia, ela
pendura na saia são penduricalhos de história. Então, você tem uma bússola, uma garrafa de náufrago, tem uma chave de castelo, tem, né, tudo que eu uso está pendurado pela saia. Essa E é isso foi criação sua? Tudo, é tudo criação minha, né? Eu fui atacando de cenógrafa, aí começamos passamos do figurino para a cenografia, e aí eu disse, Gustavo, é o seguinte, como é que a gente faz para trazer o universo do Câmara Cascudo, que é esse Brasil profundo, que é essa riqueza, esse manancial da cultura popular brasileira, como é que a gente faz para levar isso para o palco sem ser didático, sem ser, né, uma coisa que encante as pessoas como me encanta, porque é um negócio demais. E aí a gente começou então a usar, chamamos o Pedro Amorim, que é um grande compositor, um grande músico, marido e sócio desculpa aí, tá, gente? Da pessoa. E o Pedro então compôs pra gente. Como foi a forma que a gente encontrou? O Pedro compôs catira, baião, modinha, né, serenata, excelência, sabe? Tudo que tem no Brasil, no interior do Brasil. Aboio, aquela música que apareceu no VT, um aboio. E junto com isso, os bonecos, mamulengo. O Gustavo, um dia eu fiz um gesto, ele falou assim, um pé mulengo, vamos botar um boneco no seu pé. Fizemos um pé mulengo. E aí pronto, aí com isso, todo o universo, eu acho inclusive que isso é que faz com que esse espetáculo agrade muito os adultos, sabe? Era um espetáculo que a gente imaginou que seria um infantil e na verdade tem sido muito frequentado por adultos que saem muito emocionados porque eu acho que mexe com, sabe, as origens da gente. De alguma maneira, alguém teve uma avó contando história, alguém teve um pezinho no sertão. Mas porque são as nossas histórias, As né? nossas histórias. Não é Anderson, Christian São as Anderson. nossas. São as nossas. É o lobisomem. O Cascudo era louco pelo lobisomem, né? Tem uma cena do lobisomem, porque... E aí, o Cascudo é uma segunda paixão. Eu gosto muito das coisas da comida dele. Ah, gente, o Cascudo é uma paixão absurda, né? Então, a história que começa o espetáculo é o seguinte, ele tem uma vida marcada por uma tragédia muito grande no começo, que era, ele perdeu 3 irmãos pequeninos, 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, na época de croup. Sabe o que é croup, doutora? Não. Difteria. Olha. Que na época não tinha cura. Então você imagina, Vera, que o Cascudo foi um menino que foi muito protegido, porque foi o único filho que sobrou. Então ninguém deixava o Cascudo se mexer, né? Via as fotos dele no espetáculo, tem algumas fotos. Minha avó também, exatamente. Arrumadinho, gente. Mas onde que você viu uma criança tão arrumada daquele jeito, né? Quietinho. E aí o que acontece com ele? Os livros. É o que salva o Cascudo, né? Porque aí os livros são o momento de você ter uma aventura sem sair de casa. Só que com toda a proteção, o Cascudo adoece. Porque fica... Proteção demais. Proteção demais desprotege. E aí o médico sabido fala assim, leva esse menino para o sítio, esse menino precisa de ar. Quando isso acontece, ele vai para o sertão, ele vai para um sítio que a família tinha. E aí é que ele descobre o sertão, e o sertão vira um lugar de felicidade e de liberdade. Quando ele volta, isso passa a ficar dentro dele. Então a vida inteira do Câmara Cascudo é dedicada para o sertão brasileiro, para o Brasil profundo, para as raízes do Brasil, para o jangada. Aí vem os livros, né? A Jangada, Vaqueiros e Cantadores, A Rede de Dormir. Tem uma quantidade de livros inacreditável, né? Ele tem uma conta igual a conta de mentiroso, mas não é inacreditável. São mais de 200 mais de 100, livros. né? Mais de 200. Diz uma coisa, o espetáculo está em cartaz? Está em cartaz no Teatro Maria Clara Machado, ali no Planetário da Gávea. É perto para você, né? É lindo, lugar lindo. Depois é lindo aquele lugar. É lindo, E sábados e domingos. Sábados e domingos de janeiro, às 4h. Maravilha. Então, liberar, todo mundo pode ir, adultos e crianças. Tem lista amiga no Facebook, o preço é ótimo. Ah, maravilha.